Então vamos abrir a palavra de Deus, por favor, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo do 1 ao 11, nós vamos fazer a leitura. E, como de costume, não fez sua Bíblia, para a gente acompanhar a exposição do texto, para considerar essa passagem, amém? Segunda de Pedro 1, do 1 ao 11. Se todos acharam, então eu posso ler, vamos lá. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que é do mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje o tema é crescendo no conhecimento de Deus. Nós viramos um ano, louvado seja Deus por isso, 2024 acabou. Foi um ano de muita luta, tenho certeza. Mas foi um ano de muita vitória também. E a vitória principal é que você chegou até aqui. Você está aqui hoje para a glória de Deus, amém? Glória a Deus. Você está vivo, tu está forte, você está bonito, você está com um espírito renovado, porque você está esperando outras coisas novas. Você está almejando coisas novas, você está fazendo novos projetos, você está com um novo começo, você está almejando novas metas, você está sempre acrescentando pensamentos positivos dentro daquilo que você está planejando. Isso é um fato. Nós viramos o ano com essa expectativa, né? Pois quem não entra naquela ideia de, não, vou fazer um projeto verão agora, vou ficar sarado, vou entrar para a academia, vou sair correndo do Honório Fraga para o centro, vou andar para lá e para cá, vou fazer tudo. Tem gente que desiste no meio do caminho, né? Que é a maioria. Mas eu tenho certeza que se você está com esse projeto aí, você não vai desistir não, né? Amém. Então, nós temos muito projeto para fazer, muito projeto para tocar, muita coisa para fazer, muita coisa para alcançar, e em nome de Jesus nós vamos alcançar, amém? Glória a Deus. Mas nós, diferente do mundo, nós somos cristãos, nós somos servos de Deus, nós estamos numa posição não, digamos assim, elevada, no que diz respeito à vaidade, mas nós fomos resgatados pelo Senhor Jesus, nós fomos lavados pelo sangue dele, e nós passamos a ser nova criatura. Então nós temos uma expectativa de renovo, de recomeço, muito maior do que aqueles que não conhecem Jesus. Isso é um fato. Mas a ênfase que nós devemos dar nesse ano de 2025, meus irmãos, é crescer no conhecimento de Deus. Crescer no conhecimento de Deus. O tempo hoje é difícil. É misticismo na internet, é heresia, é tantas outras coisas, em que as pessoas dizem estar sendo usadas por Deus,
mas não estão sendo. E o pior é que crentes piedosos, crentes antigos, pessoas que já estão na fé há muitos anos, há muito tempo, começaram a ter aquilo que Paulo vai falar em 2 Timóteo capítulo 4, comichão dos ouvidos. Começaram a dar ouvidos a fábulas, esqueceram o conhecimento de Deus, negligenciaram o conhecimento da Escritura e se perderam ou estão se perdendo no meio do caminho, não é um pouco não. Um monte de gente. Gente antiga, gente boa, gente do Evangelho, gente dos anos 90, que aí trilhou essa caminhada difícil até aqui, para agora entrar nos ouvidos as heresias, as falsas doutrinas e aquelas coisas que não condizem com a palavra de Deus. Então a ênfase do nosso ano de 2025 é crescer no conhecimento de Deus. É por isso que nós temos que ler a Escritura, por isso que nós temos que estar buscando em conhecer a Deus, pois lá no Antigo Testamento Deus já dizia que o povo perecia por falta de conhecimento. Mas essa ideia de das pessoas se desvirtuarem daquilo que diz a Escritura, não é nada novo, porque lá em Isaías capítulo 30, o profeta já está tratando dessas questões, pois o povo já não queria mais ouvir a verdade, já não dava ouvidos mais para os videntes, não queria que eles pregassem o que era reto, queria ouvir somente fábulas, coisas aprazíveis. Então isso vem de muito tempo, mas isso se atenuou, ou parece que se atenuou um pouco mais, por conta do quê? Da internet, as redes sociais. Então por isso que parece que hoje em dia está saindo do buraco, igual barata, todo tipo de falsa doutrina que se possa imaginar. Bom, como de costume, Pedro, ele escreve essa carta aos crentes que se encontram, como você pode ver lá no capítulo 1 da primeira carta, aos crentes que se encontram na diáspora, ou seja, na dispersão. E onde estão esses crentes? Estão no Ponto, na Galácia, na Capadócia e na Bitínia. E que Galácia é essa? Essa é a Galácia do Norte. Pois Paulo foi na Galácia do Sul e ganhou aqueles crentes para Jesus. Então Pedro está tratando com as pessoas especificamente dessa região. Por isso que a carta de Pedro, ela não está escrita, segunda carta de Pedro ou primeira carta de Pedro, a uma igreja X, Y, Z, não está escrito assim. Então ele está direcionando a crentes que estão dispersos dentro daquela circunregião. Então por isso que ele não se atenta em repetir os destinatários no começo da segunda carta, pois ela é uma continuação direta da primeira. Então, dito isso, se a ênfase da primeira carta era alertar o povo de Deus a respeito do que estava acontecendo do lado de fora, e o que estava acontecendo do lado de fora? Era a perseguição, os crentes estavam sendo perseguidos. A segunda carta é para tratar de coisas que estão acontecendo de dentro, problemas que estão surgindo dentro da igreja. E quais são essas ênfases que Pedro dá? É que os falsos mestres que estavam se achegando nessa igreja, nessa localidade, estavam ensinando uma doutrina chamada gnosticismo, que é aquela ideia de que você pode alcançar um pleno conhecimento da pessoa de Deus através do conhecimento teórico. Mas esse problema ele não estava acontecendo necessariamente de fora, mas estava de dentro. Ou seja, os falsos profetas, os falsos mestres, a falsa doutrina, ela geralmente não nasce lá fora, não, ela nasce dentro da igreja. Ela nasce dentro da igreja. Ela tem o berço, o sistema eclesiástico. E Pedro dá algumas ênfases aqui. Bom, esse bloco que nós lemos aqui do capítulo 1 vai tratar do conhecimento de Deus e das virtudes do cristão. E lá no final do capítulo, como você pode observar, Pedro vai tratar também da supremacia das Escrituras, e ele vai dizer que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, pois todas elas foram dadas aos profetas pelo Espírito Santo. Então, eu não posso interpretar a Bíblia à luz do que eu acho que a Bíblia está dizendo. Eu interpreto a Bíblia à luz daquilo que ela diz.
Então é por isso que a Bíblia ela precisa de si mesma para ser explicada. Então eu não posso particularizar o entendimento daquilo que eu leio, esquecendo de tudo aquilo que está para trás, que já foi dito, que está na Escritura. Mas a terceira ênfase disso aqui é os falsos mestres. E, inclusive, essa segunda carta de Pedro ela é muito semelhante a Judas. Acreditam até que Judas é um pseudônimo, ou seja, um apelido, que não foi necessariamente Judas que escreveu, por isso essas duas cartas encontraram muito problema para entrar nisso que a gente chama de cânon bíblico, que é esse compilado de todos os livros da Bíblia. Pois há citações de literaturas apócrifas. Por exemplo, Judas cita o Evangelho de Enoque, cita a Assunção de Moisés, como ilustração da condenação ou de coisas que estão relacionadas a esses que eles consideram filhos das trevas. Mas Pedro também enfatiza o fato de que Jesus vai voltar, certamente vai voltar. Aliás, nenhuma carta do Novo Testamento, talvez nenhum livro da Bíblia pinta com cores tão vivas, ou tem palavras tão poéticas para descrever aquilo que vai acontecer, a consumação das coisas, quando Jesus voltar. Então, dito isso, dadas as ênfases necessárias, nós vamos focar na primeira parte. Bom, primeiro, Pedro, ele apresenta aqui as suas credenciais. Então, ele está dizendo aqui, Simão Pedro, versículo 1, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Você sabe que o nome dele é Simão, ele recebe o nome Pedro, e ele é um empresário da pesca, irmão do André, que mora lá em Betsaida. E olha o que ele diz primeiro, servo e apóstolo. Servo, primeiro, apóstolo, depois. O que é isso aí? Servo, humildade. Apóstolo, autoridade. O que isso nos ensina? Não há autoridade sem humildade. Esse Pedro é aquele que foi chamado por Jesus, estava pescando lá, viu aquele cardume de peixes entrar na sua tarrafa, chegar a arrebentar as cordas. Pedro é esse que estendeu as mãos para o próprio Jesus no meio das águas e teve fé suficiente para andar alguns metros por cima dela. Pedro é aquele que sempre disse que estaria disposto a morrer pelo seu Senhor. Pedro é aquele que caiu e negou Jesus 3 vezes, mas Jesus o levantou como primeiro pastor da igreja. Pedro também é aquele que pregou para as multidões e 3.000 pessoas se converteram. E logo mais já eram 5.000 pessoas acrescentadas à fé, acrescentadas à igreja. Então Pedro tinha todos os predicados para dizer, cara, eu sou o cara, eu fui chamado para ser pastor pelo próprio Jesus, não foi nenhum irmão que botou a mão na minha cabeça e me consagrou, não, eu sou o cara, mas não há autoridade sem humildade. Segundo lugar, olha aí que Pedro, ele identifica os destinatários, os que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador. Então o que Pedro está dizendo aqui? O que Pedro está dizendo? É que quando você e eu cremos em Jesus, nós fomos vestidos com a justiça dele. Nós fomos revestidos com a justiça dele. Nós fomos declarados plenamente inocentes no tribunal de Deus. Quando nós estávamos lá mortos em nossos delitos e pecados, como diz Paulo lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, ele foi lá e nos deu vida. E por isso nós somos alegres, porque hoje, quando eu peco e quando você peca, você não peca mais como um réu, você peca como um filho, porque a justiça de Deus está sobre a sua vida. Você é plenamente justificado pelo Senhor. Então você não tem condenação nenhuma sobre a sua vida. Romanos 8:1 vai dizer o seguinte: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você foi plenamente justificado por Deus. Louvado seja Deus. Não há ninguém mais justo, menos justo. Todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós fomos plenamente justificados
por Ele. E aquele que tem justiça de Deus, aquele que é justificado por Deus, ele tem o quê? Olha aí comigo o versículo 2, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Então, se você é justificado por Deus, você é um servo de Deus, você recebeu aquela autoridade, você está debaixo de uma preciosa justiça, você tem paz com Deus. A graça é a semente, a paz, ela é o fruto. A graça é aquilo que Deus dá a nós imerecidamente. A paz é aquilo que obtemos por um favor que nós não merecíamos. Então, por isso, meus irmãos, que quando você está doente, você tem paz. Por isso que quando você está passando por um problema financeiro, você tem paz. É por isso que quando você está lá numa cama de hospital fazendo uma operação, você tem paz. É por isso que quando você está tirando um nódulo, está fazendo seja lá o que for, teu filho está na droga, tua família está perdida, você tem paz com Deus, porque a graça de Deus está sobre a sua vida. A graça de Deus e a paz de Deus, ela excede todo entendimento, meu irmão. É por isso que quando o crente, aquele que creu verdadeiramente no Senhor Jesus, está abarrotado de coisas pressionando a vida dele, ele está tranquilo, ele está respirando. Enquanto o mundo está desabando em volta dele, a paz que excede todo entendimento está permeando seu coração e guiando sua mente. Assim a paz de Deus funciona no coração daquele que crê. Ele acalma todas as tempestades, ele vira a mesa do jogo, ele te dá uma história nova, ele muda completamente os rumos que a sua vida estava mudando, porque a graça de Deus que nós não merecemos, ela acalma a nossa alma. Louvado seja Deus. Pois bem, agora que você é justificado, agora que você tem a paz, agora que você tem a graça, Pedro vai dizer o seguinte: que todas essas coisas elas sejam multiplicadas no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Então, olha aí comigo, o versículo 3, que vai dizer assim, ó: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O que é piedade? Piedade não é uma pessoa que sobe as escadarias, os degraus da escadaria da Penha, lá no Rio de Janeiro, de joelho. Isso não é piedoso. Não é a pessoa que pega um cinto com uma fivela e fica se autoflagelando. Isso não é piedoso. Não é uma pessoa que sai andando por aí, distribuindo cesta básica para os outros, alimento pelas ruas, esmola para os mendigos. Isso não é piedoso. Sabe por que isso não é piedoso? Porque ele não tem uma vida nova. Porque ele não foi revestido pelo poder do Senhor Jesus. Porque ele ainda não foi justificado. Porque ele ainda não foi lavado pelo sangue de Jesus. E é por isso que nós, quando somos assim, quando estamos debaixo dessa nuvem de glória, nós temos uma vida piedosa. E o que é piedade? É aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que mente, não mente mais. Aquele que fofoca, não fofoca mais. Aquele que perjura, não perjura mais. Aquele que trai, não trai mais. O que adultera, não adultera mais. Porque a fonte inesgotável de vida piedosa, ela procede plenamente do Senhor Jesus. Olha o que Pedro vai dizer na segunda parte desse versículo. Que essa vida piedosa, ela não é uma vida vazia, mas ela é uma vida de pleno conhecimento, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A palavra que no grego para conhecimento é gnosis. A palavra que Pedro está usando aqui é epignosis. São duas palavras para conhecimento no grego. E qual é a diferença? É que você sabe, através do seu intelecto, que Jesus é o Verbo encarnado, que Jesus desceu do céu, que Jesus nasceu de uma virgem,
que Jesus foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, que Jesus fez muitos milagres, que Jesus ressuscitou no seu pleno corpo de glória, que Jesus subiu aos céus, e se subiu aos céus, ele vai descer. Tudo isso você sabe muito bem, e deve saber, e tudo isso é muito bom. Que vai haver arrebatamento, que vai haver novos céus e nova terra, que vai haver tudo isso, e será um momento glorioso. Mas o que ele está dizendo aqui? Não é gnose, é epignose. O que é epignose? Epignose é um conhecimento relacional. Porque você pode saber de todas essas coisas, e é muito bom que você saiba. Porque isso fortalece seu intelecto e a sua fé. Mas o que Pedro está nos ensinando nessa noite é que isso, às vezes, é muito bom, mas não passa do teto da igreja. Que tudo isso é muito bom, mas pode não passar da sua caixa craniana. Que pode ficar lá só no seu inconsciente, só no seu consciente. Você pode ler tudo isso, todas essas coisas, todos os dias, saber disso e não ter uma vida relacional com Deus. O que Pedro está nos ensinando é o seguinte, é que a piedade, a graça, a paz, a justiça, a piedade, tudo isso procede de um relacionamento íntimo com a pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que eu e você oramos. E é por isso que nesse ano você tem que fazer um pacto com Deus. E dizer para o Senhor, Senhor, eu vou orar mais. Senhor, eu vou ler mais a Bíblia. Senhor, eu vou frequentar a EBD. Senhor, eu vou vir nos cultos de quarta-feira. Senhor, eu vou fazer devocional. Senhor, eu vou fazer isso. Porque você precisa ter, e eu também, um relacionamento íntimo com Deus. Mas, olha que esse conhecimento traz a um chamamento da parte de Deus. E você sabe que o chamamento de Deus é eficaz. E ninguém pode resistir. Olha aí na terceira parte desse versículo que diz que Ele chamou para a sua glória e virtude. É hora de olhar para trás, meus irmãos, e ver tudo aquilo que você fez para Deus ou em nome de Deus. E se fazer uma pergunta, eu fiz para a glória de quem? Eu fiz para a glória do pastor, que o pastor é um cara legal. Eu fiz para os irmãos da igreja se sentirem bem, porque eles são gente boa. Eu fiz porque essa igreja tem um microfone bom, uma mídia boa, tem uma câmera boa, tem um som bom, tem um YouTube. Mas eu quero te dizer que todas as coisas provém para o bem daqueles que amam a Deus, e todas as coisas são somente para a glória dele mesmo. Tudo aquilo que você e eu fazemos no púlpito dessa igreja, na cadeira dessa igreja, no banheiro dessa igreja, lá embaixo, para as crianças, para os jovens, para os adultos, tudo é para glorificar o nome do Senhor. Tudo é para glorificar o nome de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas isso, olha comigo, meus irmãos, que isso dá um acesso a algo muito precioso. Olha o versículo 4. Por meio delas o quê? Todas essas coisas que nós olhamos para trás. Por meio delas, Ele nos concedeu preciosas e muito grandes promessas. Olha bem comigo, meus irmãos. O que Pedro está nos ensinando é o seguinte: você quer ter uma resposta de oração eficaz? Você quer ter oração vitoriosa? Você quer conquistar verdadeiramente aquilo que Deus prometeu através da sua palavra? Ore conforme as promessas que estão descritas nessa palavra. Observe que as orações da Bíblia são: Deus, o Senhor disse, Deus, o Senhor falou, Deus, o Senhor prometeu. E por que essas orações na Bíblia, ao longo da palavra de Deus, elas são dessa maneira? É para provar o seguinte: é que homem nenhum pode te prometer nada, só Deus pode te prometer e te entregar. É que também, meus irmãos, não é a promessa de a palavra voltar vazia não é minha, porque a palavra do pregador não tem essa promessa.
Eu posso falar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu posso dar aula todos os dias. Eu posso falar todos os dias, fazer devocionais. Mas não é a minha palavra que tem a promessa de não voltar vazia. É a palavra de Deus que tem a promessa de não voltar vazia para Ele. Então você pode crer na promessa de Deus, porque Ele é fiel para cumprir e Ele é fiel à sua palavra. Isso é interessante, meus irmãos, que a gente acha que Deus nos deve alguma coisa, né? A gente tem essa ideia besta na cabeça. E nós ficamos pedindo coisas a Deus em que nada procedem com esse manual de regra de fé e de prática. Pedimos coisas mirabolantes que Deus sabe que se Ele der a você, você vai se perder. É por isso que muitos crentes não ficam ricos. É por isso que muitos crentes não conquistam tão grandes coisas, não viajam para outros países. Sabe por quê? A vaidade. Deus não te prometeu vaidade, Ele te prometeu piedade, uma vida piedosa. Então entenda, meus irmãos, que a vida cristã, ela não é uma vida de sacrifícios, em que você não vai receber nada, muito pelo contrário. A fé cristã, a vida cristã é uma estrada asfaltada pelas muito grandes promessas de Deus que você irá receber no tempo oportuno. Observe na segunda parte desse versículo, que Pedro vai dizer o seguinte, que essas muito grandes promessas, elas vão nos levar a uma outra escala, a um outro nível de relacionamento com Deus. Olha a segunda parte desse versículo. Para que por elas, essas muito grandes promessas, vocês se tornem participantes da natureza divina. Então, peraí, o que Pedro não está dizendo aqui? Vamos primeiro o que Pedro não está dizendo. Pedro não está dizendo que você vai se tornar um semideus. Um querubim, ungido, que vai subir as escadas da igreja levitando, em que seu rosto vai ficar brilhando tanto, igual o de Moisés, que você nem vai usar mais o farol do carro para iluminar a noite. Não, Pedro não está usando isso não. Ele está dizendo isso não. O que o Pedro e a Bíblia está querendo dizer é que através dessas coisas, nós estamos sendo transformados de glória em glória. Porque foi a glória de Deus que te resgatou lá atrás. É a glória de Deus que te mantém aqui. E é a glória de Deus que está permeando todo o seu futuro. Porque de glória em glória, nós somos transformados para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas essa provisão toda, meus irmãos, ela vem com alerta. Então aqui abro um parêntese para dizer o seguinte para você. Cuidado ao se acostumar com o sagrado. Porque isso pode fazer com que nós coloquemos as coisas no piloto automático. E não pense que eu estou pregando essa palavra só para você, eu estou pregando ela para mim também. Porque você vem no culto, assiste o culto, ora no final do culto, volta no domingo de manhã pela IBD, participa do ensino, participa do culto à noite, e isso é só uma casca, vira só uma casca. E isso vira só um programa de quarta-feira e um programa de domingo. Então, se essa provisão, ela vem com alerta, o alerta está no final desse versículo, tendo escapado das paixões que há no mundo. Em outras palavras, a natureza, ela determina o desejo. Porque se você nasceu de novo, você deseja as coisas novas da parte de Deus. Porque Pedro vai falar nessa mesma carta o seguinte, que o porco ele volta para a lama, que o cão volta ao seu vômito. Qual o desejo do cachorro? Voltar ao seu vômito. Qual o desejo do porco? Voltar à lama. Esse é o desejo por quê? Porque a natureza determina esse desejo dele. A natureza também determina o quê? O comportamento. Observem, por exemplo, as águias. As águias voam super alto.
tem uma visão impressionante. O dia que você puder, pesquisa no Google a respeito da visão das águias. É um negócio de louco, coisa de Deus mesmo. Mas os golfinhos, os peixes, os tubarões, eles estão nadando. Por quê? Porque a natureza deles é ter esse comportamento. Mas a natureza, ela também determina o ambiente. Por exemplo, os macacos, eles sobem nas árvores. Vivem pendurados nos fios, né? Não sei se você já viu por aí, aqueles macaquinhos pequenininhos, bonitinhos. Vivem pendurados nos fios. Mas os tatus, eles estão onde? Eles estão lá na terra. E sempre cavando, quando se assustam, entram nas suas covas rapidamente e se escondem. Ou viram aquela bola que parece que vira uma carapaça, e ali eles se protegem. Então ele está acostumado com aquele ambiente, porque a natureza dele determina aquele ambiente. Mas a natureza também determina a associação. Por exemplo, os lobos, eles andam na sua matilha. Os porcos andam em quê? Em varas. Acharam que eu não sabia o coletivo de porco, né? Os porcos andam em varas. Os leões andam em bandos. Por quê? Porque eles se associam assim, porque isso é a natureza deles. Mas você e eu que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, o nosso desejo tem que ser santo. O nosso comportamento tem que ser santo. O comportamento aquele do mundo já não cabe mais. A roupa curta não cabe mais. A roupa apertada não cabe mais. O linguajar não cabe mais. Não cabe mais o molde do cabelo. Não cabe mais. O nosso ambiente ele tem que ser santo. Onde tem palavrão, onde tem conversa fiada, onde tem fofoca, onde tem tudo isso, isso já não serve para você. E a associação, você já não tem mais amizade qualquer. As suas amizades são aquelas que você procura e que te levam mais perto de Deus. Então o nosso comportamento tem que ser santo, a nossa associação tem que ser santa, e o ambiente que a gente procura tem que ser santo, porque Jesus disse: sede perfeitos como perfeito é meu Pai. Louvado seja Deus. Mas Pedro ele nos ensina aí no versículo 5 uma coisa, que a vida cristã, meus irmãos, ela exige esforço. Olha aí que ele diz: por isso, concentrando todos os seus esforços, talvez na sua Bíblia esteja escrito diligência, toda diligência. Concentrando todos os seus esforços, acrescente a fé que vocês têm, a virtude, só aqui na primeira parte. O que Pedro está falando aqui? Olha que ele faz aqui uma espécie de pirâmide do crescimento espiritual. Pirâmide do crescimento espiritual. E uma coisa vai sendo acrescentada à outra a partir desse versículo. Então, primeiro, a fé é acrescentada ao quê? A virtude. O que é virtude? Excelência. O crente, meus irmãos, ele não anda por vista, ele anda por fé. Pela fé, Sara teve um filho, já idosa. Pela fé, como o irmão mencionou aqui, Ana também teve um filho. Pela fé, Abraão ouviu a voz de Deus e saiu da sua tenda. E foi conquistar as promessas de Deus. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú. Pela fé, os discípulos creram na palavra de Jesus e o seguiram. Tudo isso pela fé. Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós andamos por fé. E não é fé na fé, não, como alguns dizem por aí. Ah, eu tenho fé. Não é fé igual de ímpio, não. É fé em Deus, porque Deus tudo pode. Deus tudo pode. Segundo lugar, olha aí que ele coloca a virtude ao conhecimento. Então o que está acontecendo aqui? Que Pedro está combatendo a heresia gnóstica dos falsos mestres, que ensinava ao povo que se chega ao conhecimento pleno de Deus através do conhecimento. Porém, o que está escrito aqui é aquela mesma palavra que eu mencionei lá atrás, epignosis. É um conhecimento relacional da parte de Deus. E é por isso que você e eu temos que ler a Bíblia. Por isso que eu e você temos que ler a Bíblia. Pois o próprio Jesus disse que aquelas escrituras atestavam dele mesmo.
Por isso que na Bíblia é que nós conhecemos plenamente o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que você e eu devemos ler a Escritura todo dia, porque o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Nós temos que ler a Bíblia, porque o salmista diz no Salmo número 1, que nós devemos meditar dia e noite na sua palavra. E é através da palavra, como diz o escritor de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, que muitas vezes Deus falou de muitas maneiras, pelos profetas aos pais, através de visões, mas nesses últimos tempos, Ele fala para nós, através do Seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E é por isso que nós devemos conhecer as Escrituras, porque as Escrituras falam daquele a qual nós devemos crescer e conhecer no conhecimento dEle. Essa é a grande verdade, meu irmão. Essa é a grande verdade. É que o crente que não lê a Bíblia, meus irmãos, ele está suscetível a ser levado por todo vento de doutrina, como Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4. É por isso que tem comichão nos ouvidos, como diz 2 Timóteo. É por isso que Pedro vai dizer aqui também no capítulo 1, é que a particularidade das Escrituras, ela é um falso ensinamento. É porque o crente que não lê Bíblia, ele está suscetível a todo esse tipo de coisa. Leia a sua Bíblia. Talvez o que você deve fazer nesse novo ano é dizer a Deus: eu preciso ler mais a Bíblia. Eu preciso começar a ler a Bíblia hoje em janeiro, eu preciso acabar ela no máximo em dezembro. E no janeiro do ano que vem, de 2026, eu tenho que ler a Bíblia de novo e acabar ela em dezembro também de 2026. E nós temos que crescer e conhecer as Escrituras. Bom, em terceiro lugar, olha aí o que ele vai dizer no versículo 6, que esse conhecimento relacional, ele tem que levar às outras coisas, ou seja, acrescentar o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança. O conhecimento, meus irmãos, ele tem que levar ao domínio próprio. Tem que levar ao domínio próprio. A palavra aqui é egikrateia, que quer dizer controle, autocontrole. E o autocontrole, ele é fruto do Espírito Santo. E o Espírito Santo fala através da Escritura, através do conhecimento. E eu vou dar um exemplo aqui do que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo o seguinte, vou usar um exemplo próprio. Eu sei muito bem que em determinada situação, por conta de treino, da prática esportiva, da arte marcial, eu poderia derrubar alguém com um soco, vamos dizer assim. Mas eu, por conta de ter esse conhecimento relacional da parte de Jesus Cristo, eu sei que posso fazer, estou na minha razão de fazer em determinado momento, mas não faço. E isso é domínio próprio. Domínio próprio não é ficar acuado no canto, ali sendo machucado, ferido, transtornado, agredido, não é isso não. O domínio próprio, segundo diz a Escritura, é a ideia de força sob controle. Às vezes você está numa discussão, e isso aqui é muito importante. Às vezes você está numa discussão e você está com sua razão. E o que você faz? Você faz assim, ó. Amém. Isso é domínio próprio. Você sabe que a pessoa está errada. Você sabe que ela está falando não procede, está te machucando, está te ferindo. Você sabe refutar, você tem argumento. Mas você diz, ó, amém. Isso é domínio próprio. Em Gálatas 5:23 vai falar sobre isso, sobre os frutos do Espírito. Não se engane, meus irmãos. Tem muita gente por aí, está vendo anjo, está vendo coluna de fogo, está vendo graveto pegar fogo, está vendo isso, está vendo aquilo, está andando para cima e para baixo com o profeta, está botando talite no pescoço, está andando com um cajado na mão, está botando roupa de saco, está fazendo isso, aquilo, outro, mas triscou no pé dele, opa, aí arrumou o problema. Sabe por quê, meus irmãos? A aparência não quer dizer nada, não. Quer saber se uma pessoa é crente? Quais frutos do Espírito ela está produzindo? Ela se ira fácil, quando você toca na ferida dela. Ela xinga, quando se aborrece grandemente.
ou ela se contém? O que será que devemos aprender mais nesse ano? Talvez mais sobre domínio próprio, sobre autocontrole, sobre saber e não ficar dizendo pelos cantos que sabe, sobre poder fazer, sobre ter poder e não se valer disso. Olha o versículo 1, o que diz? Servo e apóstolo. Ele tem o domínio próprio de dizer: eu primeiro sou o servo do Senhor Jesus. E é por isso, meus irmãos, que não se acanhe. Não se acanhe. Se você viver por aí, pode me chamar pelo nome. Meu nome não é presbítero, Deus me chamou pelo nome, meu nome é Wendel. Porque a humildade, ela vem antes da autoridade. E isso também é domínio próprio. Aconteceu um caso aí de um pastor, tempo atrás aí, que estava numa reunião e chamaram ele para dar uma palavra lá na frente. E chamaram ele pelo nome. Ele saiu do lugar dele, chegou aqui na frente e falou: ei, pastor fulano de tal. Rapaz, é o cara mesmo isso aí. É o cara mesmo isso daí. Uma pessoa dessa tem domínio próprio? Uma pessoa dessa está produzindo frutos do Espírito? Uma pessoa dessa está dando exemplo de como ser um cristão regenerado por Jesus? Nós temos que ver os nossos pensamentos, as nossas falas, as nossas ações. Porém, Pedro continua falando aí de perseverança. O que é essa perseverança aí? Aí é a palavra grega upomone, que quer dizer paciência triunfadora em circunstância difícil. Talvez a perseverança ainda não está tão bem traduzida. Paciência triunfadora em momentos difíceis. Então, meus irmãos, quando você tem um parente lá na sua família e ele faz besteira, o que você faz? Você vai lá e defende ele. Até às vezes ele está até errado. Você vai lá e defende ele. Às vezes você está num relacionamento difícil com um irmão, ou com outra pessoa, não sei, e aquela pessoa vive a te tirar a paciência. E a pergunta que fica é: você tem essa paciência triunfadora sobre um momento difícil? O momento é difícil. Às vezes você está passando um aperto na sua vida, que a paciência já chegou no limite. Mas a palavra de Deus está nos ensinando a ter uma paciência triunfante. Isso só pode provir de Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Pois ele era manso e humilde, assim como ele disse. Louvado seja Deus. Quarto lugar, olha o versículo 7. Que essa perseverança triunfadora, ela leva à piedade. A piedade, está escrito aí, a fraternidade, o amor. O que é fraternidade? O que é fraternidade? É tratar os irmãos em Cristo como se fosse de sangue. Ei, negócio difícil, hein? Tratar os irmãos em Cristo como se fossem de sangue. Porque o seu irmão, ele erra com você, ele não deixa de ser seu irmão de sangue. Quantas vezes você lá atrás aborreceu a vida dos seus pais? Seu pai não te botaram para fora de casa. Quantas vezes você machucou uma outra pessoa da sua família? Ele não deixou de ser sua família. Quantas vezes você fez mal até a si mesmo, machucou outras pessoas por conta disso, mas essas pessoas não desistiram de você porque são da sua família de sangue. Então o que Pedro está dizendo aqui? É que essa família aqui é a família de sangue em Cristo Jesus. Porque você queira ou não, o irmão pode ter um problema, a irmã pode ter um problema, o irmão pode falar assim, assado, você pode não gostar, você pode desgostar, você pode fazer o que for. Nós somos a família que vai morar com Jesus na eternidade. Essa é a nossa família de sangue. É difícil, irmão, é difícil. Ninguém está dizendo que é fácil, não. Porque não é fácil conviver com sua família. E aqui também é difícil. Porém, esse é o ensinamento da Escritura, porque o Senhor Jesus, ele diz: amai ao próximo como a ti mesmo.
amai primeiro os seus inimigos. O que vale amar aqueles que te amam? Antes ame os que te odeiam. Se alguém te odeia, diga a ele, eu te amo, em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. A segunda coisa que está no final do versículo é o amor. Porque não há fraternidade sem amar. E por que ele coloca o amor? Pelo mesmo motivo que Paulo faz a colocação desse dom do amor entre o uso dos dons e a prática dos dons, entre o capítulo 12 e o capítulo 14 de 1 Coríntios, e ele coloca o amor no capítulo 13. E o que ele diz lá? Ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, e não tenha amor nenhum, eu não sirvo para nada. Até que eu entregue o meu corpo para ser queimado, sem amor, nada disso vale. Por quê? Porque o amor, ele é a chave hermenêutica, é a chave de interpretação para você ter uma vida de fraternidade com seus irmãos. Então o amor, ele é o agente regulador de toda essa vida piedosa, de toda essa vida justa, de tudo isso que você recebeu da parte do Senhor Jesus, pois sem amor nada funciona. Se eu prego sem amor, não interessa, você vai me ouvir aqui, você vai sair aqui, não vai mudar nada na sua vida. Se você ora sem amor, sem paixão pela oração, você não vai receber das muito grandes promessas de Deus que está descrito aqui na Bíblia. Se você não tem amor por aquilo que você faz no ensino, não adianta, você vai ensinar, é como ensinar para as cadeiras, elas vão continuar aí paradas do mesmo jeito. Então o amor é o que regula tudo, porque o amor é o próprio Jesus e é a essência de Deus. Louvado seja Deus. E agora Pedro dá as implicações práticas desse crescimento espiritual que nós precisamos ter nesse ano. Primeiro, é uma vida frutífera. Olha o versículo de número 8, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Então o que ele está dizendo aqui? Porque essas qualidades, qual qualidade? A perseverança, o conhecimento, a fé, o amor, a virtude e tudo mais. Se tudo isso e esse conhecimento relacional que você tem com Jesus não está gerando frutos, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. É hora então de você olhar para o retrovisor e pensar o seguinte: quantos frutos eu gerei para Jesus através da minha vida no ano de 2024? Quantos eu vou fazer através do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus no ano de 2025? Porque a nova vida que recebemos em Cristo, ela flui rios de água viva sobre a vida das pessoas. Então, meus irmãos, nós temos que atentar a isso. Nós temos sempre que estar orando a Deus para que os frutos daquilo que nós fazemos sejam vistos por nós aos nossos olhos, mas que produzam crescimento na vida dos outros. Segundo, olha aí o que Pedro está dizendo, e isso é muito forte. Pois aquele que não tem essas coisas, que coisas? Essas coisas passadas que nós falamos, piedade, né, a paz, etc. e tal. Quem não tem essas qualidades está limitado ao passado. Olha o que ele diz na primeira parte. Pois aquele que não tem essas coisas é cego. É cego. E ele vê só o que está perto. Então ele está com a visão limitada. Porque a pessoa não tem frutos de arrependimento. A pessoa não tem paciência. Ela não é longânima. Ela xinga, ela rouba, ela faz isso, diz que tem dons, etc e tal, mas faz tudo para a glória de si mesmo, e ainda diz que está gerando fruto. Pedro está dizendo o seguinte: você é cego. Você está vendo nada. Na verdade, sua visão está limitada. Você está vendo só aquilo que está na sua frente. Então o que nós devemos fazer? Pedir ao Senhor: Senhor, abre os nossos olhos, abre a nossa mente, abre o nosso coração, acrescenta no nosso espírito, porque é necessário, às vezes, nós fazemos
um checklist da nossa vida, olharmos para trás e dizer: será que eu sou cego? Será que eu estou vivendo uma vida falsa na presença de Deus? Eu vivo em oração hoje, mas estou morto no pecado amanhã. Eu estou limpo hoje, estou me jogando na lama amanhã. E olha o que Pedro vai dizer, no final do versículo: se esqueceu, quando aquele que vê só o que está perto, se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. O que isso quer dizer? Nós devemos fazer a autoavaliação seguinte: será que eu nasci de novo mesmo? A vida que eu levo hoje é uma vida de alguém que nasceu de novo em Cristo Jesus? Será que eu sou crente mesmo? Isso aqui não é só uma roupa, uma casca que eu estou apresentando para os outros? Isso aqui não é algo que eu estou falando da boca para fora e que nada muda no meu íntimo, lá dentro de mim? Será que eu fui nascido de novo? Será que eu não tenho a salvação? Será que eu não sou um eleito de Deus pelo sangue de Jesus? É hora de nós fazermos essa pergunta antes de entrar o ano, propriamente dito. Aquilo que eu deixei lá atrás é fruto de alguém que foi regenerado por Deus? Eu estou me enganando, sou cego e minha visão está limitada. Então eu peço ao Senhor para que Deus aumente na minha e a sua vida a nossa visão, e que Ele expanda os nossos horizontes espirituais para alcançarmos as vidas para Jesus. Louvado seja Deus. Pois bem, olha comigo que o versículo 10, Pedro vai fazer uma espécie aí do que chamamos de doxologia, ou seja, uma aplicação prática. Por isso, irmãos, procurem com empenho, a diligência, cada vez maior, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos tem que ir aumentando, tem que ir melhorando, tem que ir frutificando, tem que ir prosperando, tem que ir indo para frente, cada vez maior. Confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais o quê? Tropeçarão. Versículo 11 ele diz: pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus está dizendo o seguinte: é que a vida agora que você tem, que é justificada pelo sangue de Jesus, o conhecimento relacional, a graça, a paz com Deus, a diligência, a fé, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, é a porta aberta para o reino celestial que Ele preparou para nós desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus! Porque você e eu, através dessas coisas, é que adentraremos os portões celestiais e desfrutaremos de uma glória plenamente eterna, onde não há mais choro, não há ranger de dentes, não há trevas, não há doença, mas só gozo eterno na presença de Deus. Louvado seja Deus! Eu quero orar com você nessa noite, pedir que você se coloque de pé. Peço desculpa aos irmãos pelo tempo, mas espero que você tenha sido edificado por Deus, e que através dessa caminhada com Jesus no ano de 2025, você possa estar convicto da sua eleição em Deus, que você não fique cocheando entre pensar: será que fui salvo ou não? Será que sou nova criatura? Será que eu nasci de novo? E que através dos frutos do Espírito que é produzido na sua vida, através do Espírito Santo de Deus, você tenha certeza que você, no momento certo, quando Jesus vier nos buscar, você vai adentrar os portões celestiais e vai morar com Ele para sempre. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas, porque Deus é fiel para acrescentar toda diligência, virtude, conhecimento, piedade na nossa vida, para que nós vivamos uma vida plena na presença do Senhor Jesus. E é isso que pedimos ao Senhor. Deus, nós oramos ao Senhor, Deus, pedindo que todas essas coisas a qual nós aprendemos hoje, que nós devemos botar em prática, não seja somente da boca para fora, que seja algo que nós possamos viver plenamente, triunfantemente, verdadeiramente, Deus, para a glória do Teu nome, não para a nossa glória. Tira de nós, Pai, nesse ano que está começando, toda a vaidade. Tira de nós, Pai, toda a falsa doutrina, todo ensinamento errado, toda a palavra contrária, Deus, toda a maldição,
toda intempérie, todo disse-me-disse, toda a contenda, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos viver uma vida plena na presença do Senhor no ano de 2025, pois é isso que nós almejamos dentro do nosso coração, é isso que nós desejamos, Pai, é isso que queremos e pedimos da Tua parte, pois isso é promessa, Deus, da Tua parte descrita na Tua palavra, Pai, pois aqueles que creem fluirão rios de águas vivas através da sua vida. E nós queremos, Pai, que o Senhor pode fazer todas as coisas. E nós queremos que o Senhor já está trabalhando a partir de agora, Deus. A partir do primeiro minuto, melhor dizendo, que entrou o ano de 2025. O Senhor já está transformando as nossas vidas. O Senhor já está nos dando renovo. O Senhor já está mudando nossa história. O Senhor já está nos renovando dia após dia, de glória em glória, Deus, para o crescimento do Teu louvor, da Tua glória, da Tua bendita, Deus, bondade, da Tua bendita provisão, Deus, que derrama sobre nossas vidas. Louvamos ao Senhor, Deus, e abençoamos todos os irmãos aqui presentes. Pedimos, Deus, que o Senhor acrescente tudo isso que aqui foi descrito na vida deles de maneira abundante. E quero aproveitar a oportunidade, Deus, para Te agradecer por mais um ano de vida, pois Deus, até aqui, Senhor, mereceu, o Senhor me sustentou. Muito obrigado, Deus, pela vida que tenho, muito obrigado pelo chamado, Deus. E peço, Deus, que o Senhor me acompanhe, pois esse chamado não é para mim, é para a honra e glória do Teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco desde agora e para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus.